Estamos em Hebreus e com a graça de Jesus vamos tentar terminar o capítulo 2 de Hebreus. Eu queria que os irmãos já abrissem em Hebreus 2, lembrando que quem não quiser acompanhar na sua Bíblia, no telão, todos os textos vão estar passando, às vezes é mais prático para você achar. O Luiz é fera, o Luiz acha mais rápido do que eu falo. O Luiz é feríssimo. Dá um pouquinho mais de retorno só, mano, só para eu, por favor. Bom, das últimas 5 ministrações sobre Hebreus, e a gente tem ainda pelo menos mais umas 20, pelo menos, ou mais, eu acho. A gente vem numa sequência. O autor de Hebreus, ele vem numa sequência, não é à toa a ordem que as coisas estão colocadas no livro. Semana passada eu perguntei, mas eu acho que vocês não entenderam. Semana passada eu perguntei, quem leu Hebreus inteiro todos os dias? Porque teve gente que falou amém, achando que, tipo assim, todo dia eu li um pouquinho de Hebreus. Não, não. O trato era ler os 13 capítulos de Hebreus todos os dias. Esse era o trato. Alguns falaram amém sem perceber. Mas voltando de hoje, os irmãos disseram amém, foi muito sutil assim, mas vamos lá. O que Hebreus diz? Isso é chuva? Ixi. Vai ser difícil, com chuva é muito difícil. Primeiro, Hebreus começa dizendo sobre a supremacia da mensagem de Cristo. Ele diz assim, a gente aprendeu com os profetas do passado, mas nos últimos dias foi Jesus que nos falou. Ele começa Hebreus dizendo, a mensagem que o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus nos trouxe, é maior do que a mensagem que os anjos nos trouxeram no passado, por exemplo. Então o Velho Testamento tem vários exemplos de anjos trazendo as tábuas da aliança do Velho Testamento para Moisés, etc, etc, etc. Então o autor de Hebreus começa dizendo, a mensagem de Jesus é bruta. Por quê? Porque quem nos deu a mensagem foi Jesus, o Filho de Deus. E por isso Jesus é maior do que os anjos, é maior do que Moisés, é maior do que todas as coisas. E aí, depois que ele termina o capítulo 1, ele entra no capítulo 2 dizendo assim, cuidado! Se é verdade que Jesus é quem ele diz que é, se é verdade que Jesus é maior do que todas as coisas, se a mensagem que ele trouxe é a mais maravilhosa de todas, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então ele faz uma introdução fantástica. Capítulo 1 ele é apoteótico, e na sequência ele fala, se é verdade isso, cuidado. Se é verdade o que o capítulo 1 diz, então toma cuidado. Leva a sério as coisas de Deus. E aí ele continua dizendo, e ele começa a falar, isso assunto da semana passada, ele mostra que nós que cremos, nos tornamos filhos de Deus. Então a Bíblia diz que não todos são filhos. O Demetrios adora dizer que ele ficou revoltado comigo, quando a primeira vez que ele veio na igreja, eu disse para ele que nem todo mundo é filho de Deus. Segundo ele queria me bater. Ele é de uma família de militar, pensou em me matar. Tem toda essa questão. Mas é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, embora todos nós fomos criados por Deus, somos criaturas de Deus por isso, mas filhos de Deus, somente aqueles que creem. Se você crê, eu posso dizer que você é filho de Deus. E se você crê e é filho de Deus, a palavra de Deus garante que a herança do Pai para nós filhos está disponível, ou melhor, já recebemos. E qual é a herança do Pai para nós filhos? O Espírito Santo de Deus em nós. Então a gente leu semana passada Pedro, que disse que Jesus, que Deus nos fez participantes da natureza dele. Isso é muito louco. Imaginar que Deus pegou a gente como a gente, transformou a gente e colocou em nós a natureza dele. E é por isso que Romanos 7 vai dizer que rola uma treta, rola uma briga entre a nossa nova natureza e a nossa velha natureza. Que o bem que eu queria fazer eu não faço, e o mal que eu não queria fazer, eu faço. E aí ele fica revoltado, como eu também fico revoltado. Como eu imagino que você também fique revoltado, quando você tem atitudes incoerentes com a nova vida que você recebeu em Cristo.
já não deveríamos estar agindo de algumas maneiras, já que nós somos filhos, e porque nós somos filhos, somos herdeiros. E se somos herdeiros, temos a herança. Então, semana passada a gente falou de Deus, do homem participando da natureza divina, e hoje a gente vai entender Deus participando da natureza humana. E é uma loucura, cara. Vamos tentar entender isso aqui junto, e o Senhor Jesus vai nos dar graça para isso. Deus nos transforma na natureza dele, faz o homem participar da natureza dele, e para isso Deus participa da natureza humana. É difícil, mas Jesus vai nos dar graça para entender. E aí hoje, se Deus nos der graça, a gente vai ainda conversar sobre as vitórias de Jesus sobre as limitações humanas. Nós somos cheios de mazelas, cheios de fraqueza, cheios de medos. E o texto hoje vai nos ensinar que com Jesus nós estamos acima das nossas dificuldades. Puxa vida, que Jesus nos dê graça para isso. E o texto de hoje vai nos dizer que Jesus é maior do que a morte. Quando tudo fala de morte, quando não existe mais resposta, a última resposta não é a morte, a última resposta é o Evangelho, a última resposta é vida sobre a morte. Então abra o versículo 10 do capítulo 2. Diz assim: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. É muito bruto o versículo, é denso, vamos com calma que Deus vai dar graça, vamos digerir pedacinho por pedacinho, e no final a gente sai daqui edificado. Então, primeira coisa é, reforçando o que eu disse sobre natureza, é que ao levar muitos filhos à glória, ou seja, ao pegar nós que cremos e transformar a gente em filhos, e mudando a nossa natureza, e nos fazendo participar da natureza dele, não existe outro lugar para a gente estar, a não ser na glória com Deus. Então o lugar para a gente que tem a natureza de Deus, é a glória junto com Deus, amém, irmãos? Amém. E ele continua, abre aspas para o versículo: convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, dá um pause aí, só para dar uma esmurrada nas nossas iniquidades, na nossa incredulidade sobre Jesus ser Deus, ele de novo reforça esse assunto. Ele diz que Deus é quem? É por causa de quem e por meio de quem tudo existe. Isso, Deus, é isso que a gente leu? Deus, por causa de quem e por meio de quem. Só que no versículo 1, no versículo 2, capítulo 1 de Hebreus, ele diz assim: nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E no final do versículo 3, diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra, pela sua palavra poderosa. Quem sustenta todas as coisas? Segundo esse versículo 3, quem sustenta todas as coisas? Jesus. E no versículo 10 do capítulo 2 diz que quem sustenta todas as coisas? Deus. Amém? Jesus é Deus em carne, amém? Só para dar uma esbofeteada um pouco mais nesse assunto, tá? Eu sei que a gente já falou muito sobre isso, mas só para mostrar, porque, irmão, é o seguinte, se o texto repete, a gente tem que repetir. Não foi à toa que o texto falou 4, 5 vezes. Galera, presta atenção, é difícil de entender, mas Jesus é Deus vazio dos seus atributos. Deus na eternidade, com todo o seu poder, onisciência, onipresença, visão além do alcance, a espada justiceira, tudo isso ele deixou lá no céu, o martelo do Thor, ele deixou tudo lá no céu e veio como homem. Então isso é importante entender, que Jesus é Deus sem os atributos de Deus, amém? Amém. E aí ainda no versículo 10 ele diz assim: tornasse perfeito mediante
o sofrimento. Mediante o sofrimento tornar-se perfeito. Esse perfeito aí é de pleno. Porque o que o texto está começando a nos falar é sobre o sacerdócio de Jesus. Ele está começando a dizer que Jesus é quem intercede por nós. Nos evangelhos, irmãos, a gente conversou sobre isso. Mateus, Marcos, Lucas e João, nos evangelhos, eles falam do que Jesus fez por nós. Em Hebreus, ele fala o que Jesus continua fazendo por nós. Então, o que o texto vai nos ensinar e começar a construir com a gente é que se tem alguém que intercede por nós ao Pai, não é o pastor, não é nenhum irmão querido que morreu no passado, não é quem gestou Jesus, ninguém intercede por nós a não ser Jesus, que é Deus feito homem. Então ele começa a construir isso dizendo que para Jesus ser o nosso perfeito intercessor, foi necessário, para ele ser pleno sobre esse assunto, ele sofrer e tornar-se perfeito mediante o sofrimento. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais tarde, por enquanto segura na cadeira aí, Deus vai dar graça. Versículo 11. Tanto Cristo, vamos ler? Ora, tanto que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Tanto Cristo como os seus seguidores, cadê os seguidores de Jesus? Diga amém. Tanto Cristo como nós, os seguidores, somos todos da mesma natureza. Todos nós estamos vindo de Deus, recebemos a natureza de Deus. E aí eu começo a me indagar a respeito da nossa vida. Porque se nós somos filhos de Deus, porque cremos, e se temos o Espírito Santo em nós, porque essa é a herança que os filhos têm acesso, ou seja, nós somos da família real de Deus, por que eu vejo muitas vezes irmãos vivendo como escravos, como mendigos, se são da família real de Deus? Por que a gente se apega a coisas tão pequenas, tendo todo o palácio à nossa disposição? Que sentido faz, metaforicamente, a Laurinha correr na despensa lá em casa e esconder um pacote de bolacha, morrendo de medo de amanhã eu sumir com as bolachas? Faz algum sentido isso? É o que Deus fala assim: filho, vocês são dono de tudo. Por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã, por exemplo? Por que vocês estão preocupados com o que comer e o que vestir? Ou vocês acreditam que eu visto as flores, os passarinhos não semeiam e não ceifam, os passarinhos não têm poupança, não é isso que o texto fala? Os passarinhos não guardam em celeiros, e eu cuido de todos eles, Jesus disse. Como não cuidarei de vocês, homens de pequena fé? Por que o excesso de preocupação sobre o dia de amanhã? Por que viver como escravo, com medo de ser mandado embora da casa do patrão, ao invés de viver como um filho, descansando naquilo que Deus disse? Diga misericórdia. Misericórdia. Jesus nos salvou, nos tornando filhos. E é interessante que o texto que a gente talvez mais conheça é o texto de João 3,16. Todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu qual filho ele deu? O unigênito. Ou seja, ele não precisa de nós. Semana passada a gente falou sobre isso. A nossa relação com Deus, Deus nos tornou família dele, Ed, não por necessidade. Não é que ele estava carente e falou, vou criar o Ed para ver se ele me diverte um pouco. Não, ele se basta, a Trindade se basta. E o texto está dizendo que ele deu o seu Filho unigênito. Deus só tinha um filho, Jesus. Mas agora, depois de Deus dar Jesus por nós, João, aí tem Romanos 8, que diz assim, 8:29. Pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus, ele era único, unigênito, mas depois que Deus deu Jesus em resgate de nós, agora Jesus não é mais o unigênito. Segundo o texto, ele é o primogênito. O que é o primogênito? É o primeiro, é o irmão mais velho. Então, segundo o texto que a gente está na tela, o texto diz que o projeto de Deus é transformar nós, mendigos, que vivemos como mendigo, porque queremos viver assim muitas vezes, e ainda não entendemos que nós somos filhos de Deus. O projeto é tirar a imagem de mendigo de nós e transformar o nosso coração e o nosso caráter à imagem de Jesus, para que Jesus seja o irmão mais velho de uma galera tudo igual a Jesus. Aleluia, irmãos. Cadê o Gessé? Amém, irmãos? Amém. Esse é o propósito eterno de Deus. Tudo que a gente vê desde a criação até hoje é Deus transformando pessoas que se desviaram do propósito para voltarem a ser e fazer aquilo que foram criados para ser e fazer. Esse é o projeto eterno de Deus, Everton. Transformar a gente igual você. Eu te conheço pouco, mas sei que você não vale muita coisa. Amém, Everton? Diga misericórdia. O projeto eterno é esse, transformar a gente. A imagem toda torta. Quando o homem caiu no Éden, a gente perdeu a imagem de Deus, a imago Dei. A gente começou a viver não mais por aquilo que nós fomos criados para viver, nós começamos a viver para a gente, num outro propósito. Será que você escolheu a sua profissão, você escolhe a sua empresa que você trabalha, quando você decidiu montar uma empresa, tudo isso você decidiu com essa ótica de que eu vou gerar aquilo que Deus quer que eu gere para que o caráter de Jesus seja manifestado? Sabe que a gente pensou assim? Quando você escolheu quem vai namorar, quem vai casar, será que a gente trouxe essa memória sabendo que nós somos filhos? Quando a gente resolve fazer uma negociação, o Senhor tem misericórdia de nós. Voltando a Hebreus 2, agora versículo 12. Ele diz, pessoal, essa parte agora é a parte mais turbulentazinha, para depois a gente entrar no versículo 14, que é bruto, tá? Então presta atenção, que a gente vai chegar junto lá no 14 daqui a pouquinho. Então o versículo 12 e o versículo 13, que a gente vai ler agora, ambos, de novo, são citações do Velho Testamento. De novo o autor de Hebreus está pegando e citando o texto do Velho Testamento para mostrar qual é a realidade se encontra em Jesus. Então o primeiro que ele vai citar, versículo 12, ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Versículo 13, e também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou com os filhos que Deus me deu. Olha que interessante essas duas citações. Primeiro, a citação é do Salmo 22, 22. Salmo 22, 22, proclamarei o teu nome, meus irmãos, na assembleia te louvarei. Então o autor de Hebreus está citando o Salmo 22, que é um salmo messiânico, que é um salmo que fazia referência a Jesus. E na sequência, o versículo 13, ele está citando Isaías 8,18. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Dá um pause aí. Então, olha a primeira coisa que eu acho interessante, desculpa insistir nisso, mas no versículo 12, Jesus chama a gente de irmão, e no versículo 13, Jesus chama a gente de filho. Só mostra mais uma vez que o pai e o filho são o mesmo. E Jesus nos chama de filhos também, porque Jesus é o Deus Pai também. Amém, ô Paulinho? Amém? Desculpa insistir nisso, é que o texto está mostrando. Desculpa, vocês brigam com o autor depois. Interessante a posição. Olha só isso que é importante, irmãos. De novo ele está construindo Jesus como sacerdote. Clides, é quem intercede por nós, é Jesus. Por quê? É quem faz a ponte. Então é interessante a posição de representante dos homens, Jesus chama de irmãos, e na posição de abençoador, Jesus chamando a gente de filho. Então ele se coloca nessa posição, não tem outro jeito de escapar da salvação. Você quer ser salvo, não tem outra forma a não ser por mim, porque eu sou o representante dos homens a Deus, e eu sou Deus com os homens.
É a única pessoa no universo que pode estar nessa posição. Interessante na citação do Salmo 22, que é o salmo que começa, pastor Eros, como é que começa o Salmo 22, você lembra? Fácil. Deus meu, diga. Deus meu, por que me desamparaste? Quem disse isso, Ed? Deus meu, por que me desamparaste? Chuta aí. Jesus. Disse aonde? Na cruz, Jesus... Na cruz não, né? Um pouco antes. É na cruz. Na cruz, Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Esse salmo de Davi tem 1000 anos antes. Então é um salmo profético sobre a crucificação. Só para você ver que está tudo amarrado. Só para você não achar que a Bíblia viaja. Só para você entender que não tem nada, nenhuma letra que está fora do contexto na Bíblia. E aí esse Deus meu, é importante entender que Jesus é o único momento, Jefferson, que Jesus chama Deus de Deus. Toda vez na Bíblia que Jesus, Filho, Deus Filho, vai se referir a Deus Pai, ele diz, Pai, Pai, Pai. Mas na hora que Jesus está recebendo o meu pecado, na hora que Jesus está recebendo o seu pecado, Deus não se relaciona com o pecado. Jesus estava nesse momento absolutamente pecador, e neste momento, porque pecador, estava afastado e não tinha mais uma relação com Deus de Pai. É por isso que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E é interessante entender que a situação que Jesus lamenta, inclusive que ora para não chegar, ele fala, passa de mim esse cálice, se possível, mas esse momento do Deus meu, é o momento que Jesus está dizendo, deixa eu de novo, vou devagar para você entender. Quando Jesus ora, é Marcelo? Maurício, quando Jesus fala, se possível passa de mim esse cálice, ele não está com medo de receber um prego na mão, ele está com medo, entre aspas, desse momento, Deus meu, por que me desamparaste? Porque seria o único momento na eternidade que o Filho estaria afastado do Pai. E seria o único momento que ele experimentaria o que nós experimentamos até o dia que nós cremos. Até o dia que nós cremos, Jesus, Deus, não é Pai, Deus é o Deus Criador distante. É por isso que Jesus não é o caminho de volta para Deus, Jesus é o caminho de volta para o Pai. Vocês entenderam isso mesmo? Deus está em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, imaginar que Jesus nos trouxe para Deus é uma bobagem. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, a relação que nós temos com Deus de Pai só é possível através de Jesus. Que legal. Então, nesse momento, ele recebeu, Deus meu, porque me desamparaste. Ele recebeu o nosso pecado. E ele só morreu porque ele se fez homem, se fez humano, e se fazendo humano, recebeu o meu pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E Jesus nunca tinha pecado, Jesus jamais experimentaria a morte, a não ser que ele recebesse o pecado do Ricardo. E por isso merecesse morrer, porque ele resolveu fazer isso no lugar de nós. E é isso que o começo do próximo versículo vai dizer. É isso que o começo do próximo versículo vai dizer. Diz assim, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana. Dá um pause aí. Visto que os filhos são de carne e osso, no nosso popular é esse, carne e osso. Visto que são de carne e sangue, Jesus também precisou se fazer carne e sangue. Também participou das mesmas condições. Dá um pause aí, irmão. Vocês conhecem o texto de João 3:14, diz assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Só para explicar isso para você. No deserto, apareceram umas cobras voadoras,
picaram o povo, porque o povo estava desobediente, e não existia remédio para a cura da picada. E e aí Moisés foi falar com Deus. Deus, a gente não tem cura e as pessoas estão morrendo, estão perecendo. E aí profeticamente Deus vem e fala assim, pega uma serpente de bronze, levanta ela numa haste, quem olhar para a serpente na haste vai ser curado. E Jesus, quando vai contar essa história, fala assim, Moisés contou essa história para falar de mim. Porque o homem não tem cura, o homem não consegue se curar, não consegue se salvar. E do mesmo jeito que a cobra foi levantada no deserto, porque a cobra curava a picada de cobra, porque os homens não conseguiam se curar, do mesmo jeito Jesus será levantado, porque vocês não conseguem se curar, para que todo aquele que nele crê, olhar para ele, será salvo, porque ele é o único que pode salvar a gente como a gente. Dá vontade de sair correndo. Não dá? Não dá? Glória a Jesus, glória a Jesus. E aí ele continua, ele participou, o versículo, agora Hebreus de novo. Ele participou dessa condição humana. Assim, aquele que era Deus de Deus, Jesus, aquele que era Deus de Deus, se tornou homem com homens. E ele continua, por sua morte, para que por sua morte, pela morte de quem? Para que por sua morte, ele derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo. Glória a Jesus. A morte de Jesus derrotou quem tinha o poder sobre a morte, isso é o diabo, é o que o texto está dizendo. Irmãos, a nossa tradição antiga, de muitos irmãos, falou muito aquele texto, eis o Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo. Vocês querem entrar nessa? Eis. Pode falar, irmão, não tem problema não. Pode. Essa é uma afirmação de João Batista. Quando ele olha para Jesus, ele fala assim, aquele sacrifício que a gente fazia no passado, a gente matava um cordeirinho, isso estava falando sobre esse cara aí. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta que eu te faço, é o cordeiro vivo que paga o pecado ou é o cordeiro morto? É o cordeiro morto. A morte de Jesus, ela é necessária. Se ele não tivesse morrido, não tinha derrotado aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo. A morte de Cristo foi um crime ou foi um projeto? Não responda. A morte de Cristo foi uma tragédia humana ou propósito divino? A morte de Jesus foi um assassinato ou foi uma entrega voluntária? Jesus foi para a cruz como vítima ou foi como um rei caminhando para a sua coroação? E eu sei que do jeito que eu falei, eu te dei a tendência para você acreditar no segundo, mas os dois é verdade. A morte de Jesus é de fato uma tragédia, é de fato um crime, mas também é o projeto de Deus. As duas coisas são verdadeiras. Jesus foi assassinado do ponto de vista humano, ele foi assassinado. Mas do ponto de vista de Deus, foi uma entrega voluntária. Vocês não acham que vocês vão me matar, não? Não é isso que Jesus fala? Vocês não acham que vocês vão me matar, não? Jesus falou. Eu vou entregar a minha vida, porque esse é o projeto. Eu vou me entregar a minha vida por vocês e rapidinho eu pego de volta. É o que Jesus fala. O fato histórico e terreno foi concebido na eternidade. E aí ele fala, e derrotasse aquele que tem o poder da morte. Entenda o seguinte, irmão, o poder que o diabo tem não é de matar, mas é sobre um reino de morte. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno. Esse é um reino que está estabelecido e que nós estamos sendo levantados como agente de Deus para proclamar que existe um rei sobre todas essas coisas, que é o Rei Jesus. Então, com essa visão, aliás, tem um cara que chama John Owen, que ele escreveu em 1600 alguma coisa, a frase era assim, o título do livro, A Morte da Morte na Morte de Jesus.
a morte da morte na morte de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque para aqueles que creem, não existe morte. Existe promoção. Para quem crê, eu espero que aqui seja uma comunidade daqueles que creem e por isso são filhos de Deus, a morte foi vencida. No dia que a gente fechar o olho, que a gente vai receber a promoção, bicho. E aí eu vou estar para sempre com o Senhor, José. Cara, que delícia. Que delícia. O que é morte? Morte é separação. A gente sempre olha a morte como uma morte física, mas a morte que a Bíblia fala é uma morte espiritual, muito mais bruta do que a morte física. O que Deus vem combater é muito mais do que a morte física, é a morte espiritual. Porque Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o pecado traz morte, mas Jesus traz vida eterna. O pecado traz morte, mas Jesus traz vida. E qual foi o salário do pecado? Qual foi a consequência do pecado? No Éden. No Éden. E quando Adão e Eva pecaram, eles não caíram mortos na hora. Qual foi o salário do pecado, que é a morte? Separação de Deus. Foram expulsos do jardim, eles foram expulsos da comunhão, e eles foram expulsos do propósito de Deus. Deus criou a gente com um propósito. E quando a gente peca, e pecou lá atrás, e continua pecando, reforçando isso, o que a Bíblia nos ensina é que nós estamos fora daquilo que Deus nos criou para ser e fazer. Nós estamos fora da comunhão. É por isso que a gente é tão dolorido algumas coisas, irmãos. É por isso que a gente fica patinando na vida. É por isso que fica, entendeu? Não vinga em lugar nenhum, não vinga nenhum emprego, não vinga nenhum relacionamento, nenhum casamento, fica patinando, porque está vivendo do nosso jeito, ao invés de estar vivendo do jeito que o Criador estabeleceu para a gente. E é isso que o autor está dizendo que está morrendo na cruz, que morreu na cruz. O que Jesus matou também é a nossa morte física, mas muito mais do que a nossa morte física. O que Jesus matou na cruz foi a nossa morte espiritual. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Ele nos deu um novo propósito. Ele nos deu um novo jeito de viver. É uma loucura. A morte física, ela é mirim perto da morte espiritual. Muito, muito mirim. E entender que morte só é morte para quem não crê. Tem uma cena para os antigos aqui, quem tem mais de 30 anos, diga amém. Vocês assistiram o filme Ghost? Aquilo me dava um desespero, irmãos. A hora que o cara vai morrer e vem umas sombras buscar ele. Vocês lembram disso? E vem arrastar e ele vai e a sombra leva ele embora. Mas em contrapartida a isso, Lucas 16:22 fala: chegou o dia em que o mendigo morreu, e o mendigo era salvo, era nosso irmão em Cristo, e os anjos o levaram para junto de Abraão. A gente tem que parar de pensar que céu e inferno é futuro. O que a Bíblia traz não é isso, essa visão binária de céu e inferno, preto ou branco. O que a Bíblia diz é que nós temos relacionamento com Deus e quando morremos somos promovidos. Isso é céu. Nós não temos relacionamento com Deus, a nossa vida já é um inferno e quando a gente morre piora. Então parar com essa ideia de que o céu e o inferno é para depois, porque a vida abundante que Cristo tem para a gente é hoje. Está disponível hoje. A experiência é hoje de salvação. A experiência de condenação também é hoje. João 3,17, eu acho, ele fala que aquele que não crê já está condenado. Não é que vai ser condenado. Quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho de Deus. O pecado nos trouxe morte. O pecado nos trouxe morte. E a morte nos legou o despropósito, a vida extraviada.
e a inutilidade dos projetos humanos, a finitude da vitalidade. E quanto mais lúcido, presta atenção que isso é importante. Eu estou dizendo que o pecado, a nossa velha natureza, nos trouxe um jeito de pensar inútil e nos tirou do propósito. E quanto mais lúcido sobre as condições humanas a gente é, mais ansiedade por não dar conta de viver a gente tem. Misericórdia, mas é verdade. A ansiedade nossa é por não dar conta da vida. É muita coisa para fazer em muito pouco tempo. Eu estou indo embora. A festa é boa, mas está acabando. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito o que você quiser pensar que tem, mas está acabando e não vai demorar mais do que uns 30, 40 anos para você ir embora, irmão. E você não vai conseguir fazer tudo que a sua mente carnal projetou fazer. A angústia do final de semana, quando começa a tocar a música do Fantástico, você fica desesperado. Porque vai começar a segunda-feira. O desespero por parecer jovem, a adolescência na terceira idade, ridículo. A amante que te ilude para tirar o seu dinheiro e te faz acreditar que você é um jovenzinho. Verbalizar mais do que você tem para tentar acreditar que atingiu a sua meta de vida. Verbalizar mais do que você é para tentar ser inesquecível para as pessoas, porque você tem desespero de virar nome de rua depois que você morrer. A Praça Comendador Eros José Vieira. Tudo isso, irmãos, é medo de morrer. É medo de morrer. Renato Russo disse que a certeza de que a festa pode acabar a qualquer momento estraga toda a alegria momentânea. Vai acabar. A festa é boa, mas vai acabar. E isso é medo de morrer. E aí inventam um carpe diem. Aproveite o tempo. Eu ouvi uma história muito engraçadinha até. Ele contou de forma engraçadinha. Me perdoe os amigos que estão nos assistindo pela internet, tudo isso. Mas a história é muito engraçadinha do Chico Xavier. Ele conta que ele estava num avião e o avião começou a cair. Alguém já ouviu essa história de contar? Estava no avião, o avião começou a cair e ele começou a gritar. E ele dizia assim, eu estava apavorado. Eu estava com medo, eu estava apavorado. E aí apareceu um espírito para ele e falou assim, o que você está gritando? Ele falou, eu vou morrer. Ele falou, é possível. E aí ele gritou mais ainda. E aí o Espírito teria dito para ele, morra com educação, morra com dignidade, para de gritar. Porque a única fuga do medo da morte não é as nossas boas atitudes. Por mais que até o Chico Xavier teve. O único jeito de fugir da morte e também exorcizar o medo da morte é aquilo que Jesus fez por nós, irmãos. Não tem outro jeito. Eu lembro da história do Russell Shedd, morreu 2 anos atrás. E ele disse assim, última entrevista dele, está bem já, com o câncer bem comido já. Ele disse assim, eu estou sofrendo muito, está doendo muito, mas graças a Deus por isso, que eu consigo perceber um pouco, ser um pouco mais participante, entender um pouco mais do que Jesus fez, e eu fico desmamando do mundo. Com o coração convicto de que o sofrimento só mostrava para ele que está acabando. O sofrimento mostrava para ele que logo, logo ele ia romper, e aí ele ia ser promovido. Quem crê, a carne vai para o cemitério, mas a gente conscientemente vai estar para sempre com o Senhor. Glória a Jesus. 1 Coríntios 15, 26 diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus pegou a gente, botou a gente no bolso, pegou a gente no colo, mergulhou na morte e ressurgiu, ressurreto. E nós estávamos com Ele nessa, irmãos. Isso é fé, irmãos. Fé é crer que isso é uma realidade.
Fé é ter certeza de que a morte de Jesus não é a morte de Jesus, é a minha morte. E se eu já morri com Jesus, eu tenho certeza que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim e também vai me ressuscitar no último dia. Essa é a certeza. Não tem espaço para medo. Sério mesmo? Que só é medo que você tem? É isso mesmo? Você não entendeu. Eu não estou dizendo que você tem medo de morrer, que você não é salvo. Eu estou dizendo que você tem medo de morrer, você é um bobo. Você não entendeu. Vamos caminhar junto para você entender. Vamos ler mais Hebreus aqui. Ele nos deu propósito de vida, Jesus, e nos fez reinar com Ele, e nos fez reinar em vida. O céu é agora. O céu não começa quando a gente morre, o céu começa quando a gente crê. É o que João diz. Glória a Jesus, glória a Jesus. O 15 é o que? E aí a consequência de tudo isso, versículo 15. Vamos ler o 14, só para ir no ritmo, Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Aleluia, Jesus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A libertação da escravidão de um modo de pensar diabólico foi o que Jesus fez. Isso que Ele nos libertou desse medo. Quando temos a consciência de propósito, não faz sentido o medo, afinal só vamos morrer quando tivermos cumprido a nossa missão. Se eu sei que Deus tem um propósito para mim, como um peru de Natal, ninguém morre de véspera, a gente também não. Se eu sei que Deus tem um projeto, e Ele me colocou nesse projeto dEle, enquanto não acabar a minha utilidade, eu não vou embora. Mas a hora que acabar também, eu quero ir para o QG descansar, bicho. Quero ir para casa. Amém, irmãos? A morte não te separa de Deus, ela te lança nos braços do Criador. Aleluia. Não vou terminar o capítulo. Aleluia, irmãos. Aleluia. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Te peço, Pai, que isso que a gente compartilhou, isso que a sua palavra nos ensina a respeito da nossa vida espiritual. Eu te peço que o Senhor, por um milagre, faça a gente entender isso, Pai. Que por um milagre, Senhor, por um milagre a gente entenda que nós somos criados para nosso relacionamento com o Senhor e que nós andamos perdidos durante muito tempo, mas agora nós fomos achados pelo Senhor. Eu sou a ovelha que você procura, Jesus. Aqui estão os irmãos, ovelhas, todas que no passado estavam perdidas, mas foram achadas pelo Senhor. E porque foram achadas, foram transformadas e feitos filhos, e recebemos a herança que é o Senhor morando em nós. Pai, que isso seja uma realidade sobre todos nós, Pai. Faça, continue fazendo, continue nos revelando isso, para a sua glória, em nome de Jesus.